Olha, nação, meu Deus, que derrota! Que derrota foi essa, meus amigos, no Maracanã? Olha, partida anterior empatamos no sufoco e agora perdemos! E um detalhe importante, sabe qual que é? Quem tá na liderança? Palmeiras! Meu Deus, que rodada foi essa, meus amigos? Vamos analisar o que aconteceu com essa derrota. Eu gostaria que você chegasse deixando a sua opinião aí. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, deixe o seu like. Créditos ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vitória do Fortaleza que empurra neste momento o Flamengo para a terceira colocação. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Mais um resultado expressivo, né, do time do Fortaleza. Dessa vez fora de casa. Eu lembro que há algumas rodadas o Fortaleza goleou o Palmeiras no seu estádio, jogando em casa no Castelão. E agora saindo para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Faz uma partida inteligente, competitiva e merece o resultado pelo que o segundo tempo mostrou. O Tite fez o que pôde com relação a o que ele tinha à disposição para colocar em campo. O Gabriel entrou, fez um gol corretamente anulado por impedimento, mas a checagem demorou, seria o gol de empate. O Flamengo teve uma ou outra chance também nos minutos finais, mas a vitória do Fortaleza é uma vitória importante, merecida e que mexe com o campeonato porque momentaneamente tira o Flamengo das primeiras posições. Já a gente vai falar também do Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense e assumiu a liderança do Brasileirão. E vamos falar com o Leonardo Gaciba também. Foi pênalti ou não foi no Pedro? Tem gente falando que foi o Gasparzinho que fez o pênalti, Zupac. Edu, boa noite André, boa noite ao Fã de Esportes. Vamos falar sobre o pênalti. Já de antemão dou um spoiler para o Fã de Esportes, que entre eu e André já existe uma discordância em relação ao pênalti. Então o Gaciba vai ser um voto de Minerva, para um lado ou para o outro. Também não sei, não falei com o Gaciba antes do programa, não sei o que ele vai nos dizer. Eu já falei com ele. Não, eu não quero saber. Brincadeira, não falei não. Agora, esse lance que a gente está vendo aí, né, que é o gol do Lucero, ele explica a estratégia do Fortaleza. Foi um gol de estratégia do Fortaleza. Exato. Fortaleza nas mãos do Juan Pablo Vojvoda é um time muito adaptável, né? Um time que sabe jogar com posse, pressionando o adversário e sabe jogar marcando com linha baixa e saindo em contra-ataque. Aliás, o Fortaleza adora quando consegue encaixar esse tipo de jogo, né? Usando a linguagem dos jovens, essa skin do contra-ataque, o Fortaleza adora. E tem jogadores talhados para isso, né? Hoje o Vojvoda escalou como pontas Breno Lopes na esquerda e Iago Pikachu na direita. E são jogadores que, quando o Fortaleza se propõe a marcar baixo, a hora que recupera a bola, eles são muito perigosos no contra-ataque. E hoje foi dia do Breno, geralmente é o Pikachu o mais perigoso. Hoje foi dia do Breno Lopes ter muito espaço para jogar. Foi com o Breno Lopes nas costas do Wesley que o Fortaleza escolheu para contra-atacar o Flamengo. No primeiro tempo já havia encaixado bons contra-ataques, mas curioso, né? O primeiro tempo terminou 1-1. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo, porque o gol do Wesley contra, claro que não conta como finalização para o Fortaleza. Então o Fortaleza no primeiro tempo encaixou alguns contra-ataques com o Breno Lopes em cima do Wesley, levando perigo, mas não finalizou. Veio o segundo tempo, o Fortaleza continuou explorando esse lado. O Wesley, que vem fazendo um bom campeonato, hoje não fez um bom jogo, não pelo gol contra, isso não diz se o cara jogou bem ou não, né? É uma infelicidade. Mas ele deixou muito espaço nas costas dele, e justamente por esse lado, ora com o Breno Lopes, ora com o Pochettino, que foi quem escapou para fazer o passe para o Lucero, foi nessa faixa que o Fortaleza agrediu o Flamengo o tempo todo. Foi por ali que saiu o gol do Lucero. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom em termos de marcação, embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado. Coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume, não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem. Mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro,
teve gol do Lucero. Para mim, os 2 melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo. Se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. Sim. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio e longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim. E às vezes a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. Assim, o gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, tira, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi ele está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Mas depois de muito tempo a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Nessa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato, hoje ele entrou e assim, na hora do gol ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas pro gramado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento, e depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante a leitura que o Tite fez
para tornar o Flamengo mais ofensivo. Eu achei interessante as trocas que ele fez, porque, assim, é claro, colocar o Gabriel junto com o Pedro no primeiro momento torna o Flamengo mais ofensivo. Depois ele vai e coloca o Carlinhos com o Pedro, com o Gabriel, claro, torna o Flamengo mais ofensivo. Mas, além dessas trocas, o Tite fez outras 2 trocas. Ele tirou os 2 zagueiros e colocou outros 2 zagueiros. Aí algum torcedor menos detalhista falar, pô, mas o técnico tá doido, o time tá perdendo. O que adianta ele tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz e depois tirar o Davi Luiz para colocar o Léo Pereira? É justamente pela maneira que o jogo ficou. O Flamengo estava sofrendo com os contra-ataques do Fortaleza. A partir do instante em que o Fortaleza faz 2-1, o Flamengo, que já estava sofrendo, ia ter que se lançar ainda mais. Ia passar a correr o risco de sofrer ainda mais com os contra-ataques. O que ele fez? Ao invés de deixar 2 zagueiros mais cansados no momento mais desprotegido da equipe, ele bota 2 zagueiros mais frescos justamente nesse momento para, caso o Fortaleza tenha o contra-ataque, o Léo Ortiz, que jogou do lado direito, onde joga o Fabrício Bruno, que era onde o Fortaleza estava atacando bastante, com mais caixa para correr atrás dos jogadores do Fortaleza prontos para contra-atacar. Então, dentro das opções de banco, o Tite colocou os atacantes que ele tinha e deu mais fôlego para a zaga permitir que o resto do time se lançasse mais ao ataque. Foram trocas inteligentes, o Flamengo finalizou bastante, teve volume, não conseguiu buscar o empate, acho que dentro das estratégias o Fortaleza acabou conseguindo sobressair nesse aspecto, mas a leitura tática do Tite foi interessante, e eu concordo com o André em relação ao Gabriel, não acho que o Gabriel entrou bem só porque fez o gol anulado, porque o Gabriel entrou com uma função de circular por trás, da direita para dentro, né, atrás do Pedro e do Carlinhos, e ele deu bastante passe em direção à área, além do gol anulado, teve outra finalização, então ele se movimentou bastante, fez o jogo rodar, foi uma boa entrada, a melhor entrada do Gabriel nesses últimos tempos no time do Flamengo. E a comemoração, como o André destacou, mostra que ele está a fim de jogo, que está a fim de Flamengo. Que é o normal se dele, havia né? negociação, ou se há negociação, que ainda é possível, né? Foi o 6º jogo, eu repito. Se ele fizer 7, ele não pode sair agora. Mas nesse momento está ali com a cabeça no Maracanã, naquele ponto que seria muito importante para o Flamengo. Ele é isso. O Gabriel nunca tirou o pé um segundo sequer dentro de campo pelo Flamengo. Acho que disso ninguém pode acusá-lo. E eu não tenho nenhuma dúvida do quanto ele gosta do Flamengo. O problema foram as atitudes extra-campo dele, alguns lapsos de comprometimento com o trabalho como um todo e a discordância contratual dele com a diretoria. Mas dentro de campo, ele pode jogar mal, como ele vinha jogando mal há bastante tempo. Hoje jogou bem. Mas ele sempre é um cara que se doa em campo pelo Flamengo o tempo inteiro que ele está presente. Né? Eu me pergunto, André, o quanto que ele não estar entregando o que a gente está acostumado a ver não pode ter uma explicação física, né? Do físico dele, porque ele ficou muito tempo parado por causa da suspensão. Aquela história do antidoping, do exame que ele deu problema para fazer e tudo. É uma história que ainda vai ser resolvida na Suíça. Porque a gente não vê o Gabigol jogando aquilo que a gente sabe que ele pode, né? Será que passa pela questão física? Não, pode ser, né? Aí, de novo, é preciso dizer que ele se colocou numa posição complicada, difícil, porque ele produziu essa suspensão, né? Sim. Esse período que ele ficou sem poder jogar, e aí tem o recurso do Flamengo, etc., que vai ser julgado, e ao que tudo indica, os especialistas brasileiros aí, né, nesse tipo de caso, são praticamente unânimes ao dizer que ele vai ser absolvido e vai poder voltar a jogar, mas é preciso, né, que haja o desfecho do processo desse caso que é complicado, mas esse caso ele foi manufaturado pelo Gabriel. Ele não estava dopado, porque o exame de sangue comprova que ele não estava, e o comportamento dele levou a tudo isso. Então não é uma coisa assim, o jogador, o atleta que é pego alega contaminação e tal, e é uma discussão absolutamente complexa e tal, por causa das regras, etc. Não. Foi um caso de mau comportamento com as pessoas que estavam lá trabalhando para colher os exames de todos os jogadores do Flamengo e não conseguiram, num primeiro momento, colher o dele, foram maltratadas por ele, ele teve um piti, um ataque e colocou-se nessa situação. Então, pode ser. Acho que é bem provável, bem razoável que o período afastado tenha prejudicado o Gabriel fisicamente, que ele é um jogador que também precisa muito da sua parte física para render, mas se isso está mesmo acontecendo,
a responsabilidade é 100% dele. Mas hoje já mais ligado, um Gabigol mais do jeito que a gente já conhece, né? E ele foi para a Suíça tentar resolver essa história. Ele está muito querendo resolver, obviamente, né? Seguir sua carreira, até que pode comprometer sua ida para um outro clube no ano que vem. A gente sabe que acabou o contrato dele, acaba no final do ano. Agora, quanto que o Gabigol, Zupac, pode ajudar o Flamengo nessa briga pelo título? A gente sabe que o Pedro, nesse momento, é intocável. Intocável. Mas o Gabigol pode contribuir muito? Claro que pode, claro que pode. Hoje ele contribuiu. O Flamengo poderia ter somado pontos, empatado, eventualmente virado, através do Gabriel. Ele é muito bom jogador, ele é um dos melhores atacantes que nós temos jogando no futebol brasileiro. A questão é que faz há um ano, mais ou menos, que ele entrou numa fase técnica ruim, né? Num primeiro momento, fase técnica ruim, depois vieram os problemas disciplinares em relação ao doping, já como reserva, suspensão, aí ele volta, aí episódio camisa do Corinthians, o que desgasta ele internamente e também externamente em relação à torcida. O anúncio público de que o contrato não vai ser renovado, e foram várias coisas, né, que começaram com uma queda técnica, e ele foi para o banco com o Jorge Sampaoli, não foi com o Tite, ele foi para o banco com o Sampaoli por uma queda técnica. Mas o Gabriel é um jogador, em teoria, muito útil, dos melhores que nós temos. Então, se ele... E tenho a impressão que agora, talvez ele encontre mais leveza para jogar. Uma vez que está claro que ele não vai ficar, que ele está discutindo o futuro dele, o Gabriel hoje ele tem duas preocupações. Uma que os seus empresários vão cuidar, que é o futuro dele a partir da próxima temporada. Não acho que ele vai conseguir se transferir ainda este ano, a partir da próxima temporada. E uma vez que isso fique claro para todos, tenho a impressão que para ele, esse fim de ano vale para ele conservar de alguma forma, ou tentar conservar a imagem dele com o torcedor. Porque para ele isso é importante. Ele gosta do Flamengo, ele tem uma relação forte com a torcida. E tenho certeza que ele quer encerrar essa história da maneira que ele puder fazer, dadas as circunstâncias todas, menos traumática para a imagem dele. Nação, infelizmente ficamos aí com essa derrota e perdemos a liderança do Campeonato Brasileiro. E é motivo do Flamengo acordar nesse momento, porque 2 partidas jogando no Maracanã, dentro do Maracanã, o Flamengo precisa vencer. São 2 partidas sem vencer nesse momento. Como que o Flamengo vai explicar isso? 2 partidas dentro do Maracanã e conseguir apenas 1 ponto de 6 pontos disputados. Isso não pode acontecer. O Flamengo precisa analisar e ver o que precisa melhorar. A próxima partida do Flamengo será também no Maracanã contra o Criciúma, nesse sábado, 4 da tarde. O Flamengo precisa vencer, porque são 2 partidas com 6 pontos disputados, ganhou apenas 1. Quer dizer, isso não pode acontecer para um time que quer ser campeão. Dentro de casa tem que vencer. Tem que vencer dentro de casa. Não pode ficar dessa maneira. Uma partida que perdeu aí pro Fortaleza, também teve alguns lances polêmicos aí que depois eu vou analisar e a gente vai discutir aqui no nosso canal. Mas, meus amigos, olha, tem que vencer. Próxima partida tem que vencer. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.